Fala galera, beleza? Professor Paulo de Geografia aí para mais um encontro semanal. Pois é. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Espero que sim. Hoje nós vamos dar aí sequência no nosso conteúdo pelo qual nós começamos aí semana passada, né? Então, semana passada aí, para quem lembra, nós fizemos aí uma introdução sobre um dos setores aí mais importantes para a sociedade, né? Que é o setor primário da economia, mais especificadamente o setor agrário, né? Então, hoje nós vamos aí conhecer, dar início aí às categorias agrícolas, né? Que no caso aí são as denominadas práticas agrárias, tá bom? Então nós já vamos aí fazer o partilhamento da nossa tela e vamos dar uma olhada aí, né, nas nossas práticas agrícolas e também no nosso sistema de produção. Pois é, vamos lá, gente. Estão prontos? Vamos lá? Então partiu. Queridos, dentre as variadas categorias que nós temos aqui, tá? Lembrando que aqui eu vou começar bem do básico, tá? Eu sei que grande parte de vocês já viram essas categorias, né, essas práticas, porém é bom nós fazermos sempre aí as coisas na base, né? E assim nós vamos nos aprofundando, porque este é um assunto muito extenso, tá bom, gente? Então, olha só. Primeiramente, aí nós vamos aí ver a agricultura tradicional. Pois é. Entre algumas características das agriculturas tradicionais, nós temos aí como técnicas antigas ou rudimentares, tá? Temos também a mão de obra direta do trabalhador ali na terra, né? E uma outra uma característica também seria a policultura, né? Então, vamos lá, gente. Policultura, né, como o nome mesmo já diz, é quando ali aquela propriedade, né, ela vai estar cultivando variados produtos, tá, do campo. E a mão de obra direta, né, é onde as pessoas diretamente manuseiam ali a terra, né, a plantação. Então, não vai ter ali muitas máquinas, e quando tem, vai ser máquinas simples, máquinas rudimentares, tá? Normalmente técnicas antigas, ok? Nós vimos muito as famílias trabalhando aí com esse tipo de agricultura. E também nós vemos aí a questão da subsistência, tá? Então, quando a família planta e parte disso daí ela vai usar para o seu sustento. Por isso o nome subsistência. Uma outra característica curiosa também, muito feita aí em tempos antigos, né? Era de que quanto mais filhos tivessem a família, melhor, pois seria mais uma mão de obra a estar ali na lida, né, no campo, tá bom? Então, até o termo aí da prole, né, vem do proletário, né, que foi muito utilizado nas revoluções socialistas, né? Então, vem ali dos filhos, né, daquele excesso ali de natalidade. Após a Revolução Industrial, esse pensamento se modificou, reduzindo-a. Bom, visto aí da tradicional, iremos ao oposto, né? Então, o oposto aí nós temos aí a moderna, produtos aí da Revolução Industrial. Já sabemos que, em decorrência da Revolução Industrial, aquelas técnicas, né, rudimentares e ferramentas também foram dados aí lugar ao aperfeiçoamento de instrumentos agrícolas. Então, foram utilizados aí diversos outros tipos de máquinas e ferramentas mais modernas, cujo objetivo era facilitar e agilizar as produções. Bom, há também aí a questão da aplicação da ciência. Então, nós vemos
por exemplo, a questão dos pesticidas, agrotóxicos, né, que são subsídios aí para estar aí aumentando a produção, reduzir aquele tempo de crescimento e já colocando aí numa produção mais acelerada, tá? Com isso, foi utilizado lá pela década de 50, e aqui no Brasil pela década de 70, 80, mais ou menos, a Revolução Verde, né? Cujo objetivo ali primário era a preocupação em estar faltando alimento à população mundial em decorrência do crescimento. Aí a gente vai para aquelas teorias demográficas, malthusiana, né, malthusiana, e por aí vai, marxista também, né? Mas, nesse caso aqui, a Revolução Verde, ela tinha esse objetivo de acontecer por causa de uma suposta falta de alimentação aí para a população, tá? Visto que o crescimento da população era de forma aí, geométrica, né? E o da população era diferenciado, né? Enquanto um era 1, 2, 3, 4, 5, 6, o outro era 1, 2, 4, 8, 16, 32, e assim vai, tá? E a Revolução Verde, ela aplicou no campo uma grande mecanização e também a introdução e a adoção em massa aí dos chamados agrotóxicos e demais técnicas aí que visam reduzir aquele período ali do nascer à colheita, ok? Essas são as características aí da agricultura moderna. Bom, temos também a contemporânea, tá? Que nesse caso aí tem a ver com a moderna, um pouco também, né? Fase mais evoluída, pouca mão de obra, porém assalariada, industrialização das atividades agropecuárias. Então aqui você vai ver a questão aí, né? A gente vai começar a enxergar aí algumas cooperativas, né? Algumas indústrias de beneficiamento, tá? Nós vamos ver aí a introdução desse tipo. E também aí a produção dos transgênicos, né? Que são aquelas sementes modificadas geneticamente, cujo objetivo ali é ela crescer mais rápido e também não sofrer ali com a questão das pragas, tá bom? Vemos também a questão do desemprego estrutural, pois assim, grande parte dessa mão de obra que era tradicional, antiga, ela foi sendo substituída aí pelas máquinas, né? E, por exemplo, no Brasil, causou aí um êxodo rural, né? Que foi a saída das pessoas do campo para a cidade, de maneira muito intensa, né? Então, o inchaço das cidades aí se deu nessa época, ok? Lembrando que isso aqui é rapidinho, tá? Bom, esse aqui ele tem a ver um pouco com a agricultura tradicional, tá? Ou familiar também, né? Que no caso aí é a subsistência. Como eu já tinha citado anteriormente, tá? Atende a necessidades básicas do consumo alimentar de pequenos agricultores, tá? Então vai ocorrer em regiões pobres do planeta, está reduzindo, pois as grandes propriedades, né? Elas estão tomando conta desses setores aí de distribuição de alimentação, serve para abastecer o próprio cultivador. Lembrando que isso aí realmente, num futuro breve, é capaz de até encerrar esse tipo de atividade, tá? Porque em vários países, como por exemplo a China, nós vemos ali que o governo ele tem projetos de tomar conta de todos esses setores, tá? Em decorrência aí de uma organização melhor, tá? E também na questão da vigilância sanitária, tá bom? E aqui no Brasil, provavelmente isso vai ser também adotado aí de um tempo aí em breve, tá? Porque normalmente sempre se desenvolve projetos em países do primeiro pelotão, digamos assim, e demais aos segundos, terceiros pelotões, e assim vai, ok? Bom, vemos aqui
um problema muito grande, inclusive no Brasil, todo ano, nesse mês de agosto, por exemplo, nós já vemos esse tipo de problema acontecer. No caso aí, a agricultura itinerante, tá? Que é um dos métodos utilizados na agricultura, consiste em atear fogo na mata, ou seja, para fertilizar a terra através da cinza. Porém, há também as questões contras, que seria o esgotamento do solo, ou seja, o solo, aquela região, ela não consegue tolerar a repetição de tantas queimadas assim, né? Pois isso vai ali esgotando um pouquinho a questão dos nutrientes. Muitas das vezes você precisa fazer uma reposição artificial ali, colocando ali uma vitamina, né? Um subsídio diferenciado ali, tá? Para estar como se fosse um adubo, só que artificial, que as pessoas normalmente utilizam, para estar ali nutrindo a terra, não associada à criação de gado e causa, nesse caso, a destruição da floresta. Lembrando que atualmente nós temos um problema muito grave ali na região pantaneira. Ano passado estivemos ali quase na fronteira do Amazonas, foi muito difundida nos meios noticiários, tá? E nesse ano, 2020, estamos vendo aí um problema muito grave ali próximo ao Pantanal. Tá? Então, vários criadores ali acabam colocando essas questões aí, né, criando essas técnicas e acabam gerando problemas, porque na maioria das vezes perde-se o controle e acaba sendo incendiada uma área muito maior pelo qual era planejada. Bom, a agricultura aí de jardinagem, tá? Consiste aí no plantio em forma de mudas, típica do sul e sudeste da Ásia, né? Que é a agricultura de monções também. Tá? Como características, a intensa mão de obra, alta produtividade, típicas de planícies irrigadas e permite, no caso aí, a fixação de famílias à propriedade. Tá? Então, é uma técnica aí ainda sendo bem difundida lá na região asiática. Bom, e aqui já estamos encerrando, tá? Terraceamento, já que estávamos falando aí de Ásia, tá? No caso aí, destinado aí ao controle de erosão hídrica, utilizado em terreno muito inclinados, né? Baseia-se no parcelamento de rampas niveladas. Nós vimos isso aí lá na Ásia, nas grandes plantações de arroz. Tá? Muita mão de obra, grande conhecimento técnico, pouca mecanização, ou seja, aqui é uma técnica relativamente antiga, tá? E reduz aí a erosão laminar do solo, né? Principalmente decorrência aí dessa forma criada aí de terreno como se fossem degraus, tá? Então é uma forma aí com que evita-se os processos erosivos mais acentuados, tá? E assim você consegue ter a sua plantação. Por exemplo, nós temos o exemplo aí das grandes plantações de arroz na Ásia. E, por fim, aqui, a plantation. Plantation, ela também é utilizada aí nas agriculturas mais modernas, também é utilizada aí na de terraceamento, tá? Que, no caso, ela vai ser o quê? Uma grande propriedade cujo qual trabalha-se no regime de monocultura, tá? Então, o que vai acontecer? Uma grande propriedade que normalmente ela vai cultivar um tipo de produto, tá? Então, uma grande propriedade de soja, uma grande propriedade arroz, grande propriedade café, grande propriedade feijão e assim vai. E a segunda grande característica aí é o sistema não é voltado a atender o mercado local, tá bom? O carro-chefe, ele é o setor de exportação, ok? Na próxima aula, nós vamos estar vendo alguns gráficos acerca dessas localizações aqui no Brasil mesmo, tá? Também utilizado aí na América do Sul e países
subdesenvolvidos, tá bom? É uma característica muito antiga, até se decorre, gente, lá da época da colônia, né, onde plantava-se aí, por exemplo, a cana-de-açúcar, e 90% ou mais até dessa produção era destinada ali ao setor de exportação, no caso seria a Europa, e os Estados Unidos, posteriormente, ali para o setor de café, por exemplo. Tá? E, bom, aqui é a primeira parte, tá? Aliás, segunda, né? Porque a primeira foi aquela introduçãozinha em vídeo que eu tinha passado para vocês, né? Do professor ali, que é o meu xará, tá? E assim, eu vou mostrar para vocês uma pequena atividade pontuada, tá? Para a gente tentar fazer. Vou dar um bisu com vocês agora aqui, ó. Se liga. Bom, aqui, gente, é o seguinte, ó. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão estar relacionando essas categorias com as alternativas, tá? Ou seja, uma correlação. Olha só, agricultura tradicional, moderna, sustentável e permacultura. O que você vai fazer? Você vai dar uma olhadinha aí e vai pensar, né, qual tipo de agricultura vai entrar em cada alternativa dessa, seguindo a ordem. Então, vou dar uma dica para vocês. Ó, é o tipo de agricultura... Ai, que pena. É o tipo de agricultura, nesse caso aí, voltada... Deixa eu ver se eu mexo aqui no negócio. Espera aí. Pronto. É porque descentralizou todinho ali. Tá? É o tipo de agricultura voltada às produções alternativas que visam a preservação do meio ambiente, gerando menos impactos ambientais. Então, pense em preservação. Qual dessas aqui estaria dentro a questão preservação? Ok? Beleza? A outra aqui, ó, rapidinho, já estou encerrando já. É o tipo de agricultura permanente que se baseia em ciência holística, com o objetivo de manter o homem na Terra. Opa, pensa aí. Ó, permanente, já dei a dica. Eu acho que daqui você já consegue matar a charada aí. Tá bom? Beleza? Olha essa daqui, ó. É o tipo de agricultura cuja produção é desenvolvida por famílias. Pensa aí. Aquela bem, né, antiga, rudimentar. Pensa aí. Ok, beleza? É isso, gente. Então, recado está dado. Vamos tentar fazer e se cuidem. Tá bom, gente? Então, um forte abraço aí para vocês. Não se esqueçam aí de estar registrando o nomezinho de vocês. E até o próximo encontro. Tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, basta estar colocando nos comentários. Ok? Forte abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.